vocês, irmãos? Estamos aqui para mais uma transmissão. Graça e paz, irmãos. Boa noite, pessoal do YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives de palavra. Graça e paz, irmãos. Saudade de vocês. Hoje nós estamos aqui com a pastora Gi, para dar um ar, né, irmãos, mais leve aqui nesse encontro, né? Já estava na hora, né, queridos? Bom, que bom que vocês chegaram. Deem um feedback pra gente aí. Como é que tá o áudio para vocês no YouTube? Vídeo, está tudo ok para a gente começar a avançar aí hoje na nossa ministração. Pessoal do Insta, paz galera, paz, tudo bem? Hoje eu tô sem a direção técnica aqui, tá, irmãos? Então vão me ajudando aí. O Covid está eliminando até a direção técnica aqui. É por precaução, gente. Eliane diz, pastora, saudade. Saudade, Li. Paz. Como é que tá o áudio da pastora aí para vocês? Pastor, dá uma palavra para a galera aqui de novo ver o áudio no YouTube. Graça e paz. Tudo bem, gente? Saudade de vocês. Muito tempo, né? A gente distante, sem se ver. Só nas redes sociais, no WhatsApp. Ó, tem um aqui lá de Cotia, Natanael Conceição. Sim, manda um abraço para ele. Um abraço, Natanael. Deus abençoe. Paz, Alexandre. Eu sempre confundo. Esse Alexandre Chagas aqui é o Alê? É o Alê. Ah, tá. Eu sempre fico perdido. Porque ele não tem cara de ter um sobrenome Chagas, não. Esse Alê é demais. Gente, só esperando vocês darem um feedback aí. Como é que tá a Meire? Essa minha pastora é linda. Você viu, Meire? Ó o estilo, ó. Ó, a produção para estar ao vivo hoje com vocês. É verdade. Que vaza, hein? Vitória, representação. Vou colocar o link do Spotify. Obrigado, Rafa. É que na verdade a gente vai cortar isso. Eu acabei me esquecendo. Perdão. Eu tô sem celular hoje, né? Verdade. Agora que eu me liguei. Tô no Spotify pelo celular. Deixa eu ver aqui. O Wesley falou, uau, vaza canela de fogo. É isso mesmo, Wesley. Bom, irmãos, sejam bem-vindos. Graças e paz para aqueles que chegaram agora. Nós vamos dar início aqui ao nosso tempo juntos hoje de edificação, de palavra. E antes de nós ouvirmos diretamente a palavra, eu queria ter um momento de oração, né? Orarmos juntos. Eu queria que você orasse aí na sua casa, que você agora... A P tá demitido para deixar a pastora na produção agora, com certeza. A Roberta, te abençoe, flua minha vaza mais linda. Sumiu a imagem, Já voltou agora, né, Natanael? Bom, a gente vai ter esse momento de oração agora. Eu queria que você se preparasse aí na sua casa. Nós vamos começar a orar para que o Senhor venha falar conosco nesse dia tão especial, nesse dia que o Senhor fez para nos abençoar.
Então eu queria chamar você a fechar os seus olhos aí na sua casa e a erguer sua voz em oração junto com a gente, tá? Não seja só um ouvinte, um espectador, tentador, né? Nesses dias nós assumimos a postura de espectadores por causa da tecnologia e etc. Mas eu queria chamar agora você para assumir uma postura de adorador, não de espectador. Vamos adorar o Senhor por meio da palavra que nós vamos ouvir, por meio desse período de oração, por um momento de quebrantamento, de oferecermos a nossa vida ao Senhor. Vamos fazer isso juntos? Feche os seus olhos, comece a orar, comece a buscar o Senhor. Paizinho, em nome de Jesus nós estamos aqui juntos. Nós aqui, os irmãos lá em suas casas, mas isso não tem nos impedido de nos posicionarmos diante do Senhor. Por isso, Pai, assumindo uma postura de adoradores, de adoração ao Senhor, nós queremos colocar o nosso coração, a nossa vida sensível e completamente submissa à Tua vontade, completamente submissa ao Teu querer, que venha a nós de encontro ao nosso coração por meio da Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida da nossa pastora e abençoá-la para que ela flua, Senhor, para que ela flua por meio da palavra do Senhor, por meio do Teu Espírito, e que o Teu Espírito se mova, Senhor, através da vida dela e encontre, Senhor, realmente desejo, fome, espaço dentro do nosso coração, para que ao ouvirmos, ao recebermos Sua palavra, possamos ser ativados, possamos estar, Senhor, realmente sendo, ó Deus, ativados para um viver, para nos movimentarmos, para nos, ó Deus, para nós agirmos no centro da Tua vontade, cumprindo o Teu propósito para as nossas vidas. Como igreja, nessa noite, nós assumimos a nossa responsabilidade, nós assumimos a nossa vocação e dizemos sim para aquilo que o Senhor quer liberar, e dizemos sim para aquilo que o Senhor deseja fazer no interior, no nosso interior. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te adoramos. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te bendizemos. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te damos liberdade, nós Te convidamos a agir, a transformar, a operar com o Teu poder no meio de nós, onde estivermos reunidos, Senhor, seja em 2 ou 3, seja em família, seja o Senhor e alguns amigos, parentes, Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, em liberdade, que o Teu Espírito venha tocar-nos por dentro, que haja cura, Senhor, enquanto os irmãos estiverem ouvindo, que haja restauração, que vidas sejam transformadas, impactadas pelo poder do Teu Evangelho. Pai, nós oramos nesse momento, em nome de Jesus, o Seu Filho, o Cristo de Deus para nós. Amém. Amém, queridos. Bom, então, é isso aí. Vou de novo aqui apresentar para vocês. Essa é a pastora Gisele. Hoje ela vai estar trazendo a palavra. A maior parte de vocês certamente conhece a nossa pastora. A pastora Gi faz parte do nosso presbitério local. E hoje ela vai estar ministrando ao nosso coração. Pastora, fica à vontade. Graça e paz mais uma vez, irmãos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o diálogo dentro de casa. Queria ler com vocês em Provérbios 16, versículo 23 e 24. Provérbios 16, versículo 23 e 24. Diz assim: O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel,
doces para a alma e medicina para o corpo. Uau! Esse tempo aqui que nós estamos de quarentena, já passou, né, de quarentena, já estamos vários dias em casa, por conta da pandemia, e o Senhor me levou a refletir como estamos vivendo agora, todos dentro de casa. Normalmente a gente fica em família, todo junto no período de férias do trabalho, férias escolares, mas é assim, esse período que nos forçou a estarmos dentro de casa tem feito refletirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas relações, sobre várias coisas em que às vezes nós não tínhamos tempo nem de parar para pensar. E eu pergunto, como está sendo esses dias? Como está o relacionamento familiar com o esposo, a esposa, os filhos? Está um lar pacífico ou está um lar atribulado, digamos assim? E o Senhor me colocou a refletir sobre isso, porque essa é uma oportunidade única que o Senhor tem nos dado para revermos várias coisas. Lá em casa, graças a Deus, a nossa rotina não mudou, porque a gente sempre teve diálogo lá em casa, a nossa convivência continua a mesma, mas não é perfeita, é óbvio, mas eu digo assim, é uma coisa construída já há vários anos, que a gente já vem fazendo em casa, mas o diálogo é contínuo. Nesse período, o Senhor tem falado muito comigo intimamente em relação ao meu caráter. Eu estou meio que me vendo de fora para dentro. E essas coisas que ainda precisam ser trabalhadas em mim, automaticamente refletem na relação com a minha família. E hoje pela manhã mesmo, eu estava conversando com o Isaías, tomando um café lá na área de casa. Estávamos refletindo sobre várias coisas que já aconteceram e algumas coisas que a gente deixou de fazer com o passar do tempo. Estávamos vendo como isso está refletindo na vida dos nossos filhos. E sabemos que isso está assim, é uma coisa que nós precisamos retomar algumas coisas que fazíamos. E isso irá prejudicar eles se a gente permanecer da mesma forma. E eu queria assim perguntar para você como está o seu lar, como que estão as relações, está havendo diálogo, está acontecendo as conversas, porque às vezes se o seu lar está atribulado, se vocês não têm paz, é sinal que está faltando diálogo. Yes. É sinal que está faltando o relacionamento íntimo, onde um conhece o outro, onde um diz aquilo que incomoda, onde o outro diz aquilo que está acontecendo, o motivo de ser assim ou o motivo de não fazer alguma coisa, deixar de fazer. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente quer fugir do confronto, a gente quer fugir dessas situações. Muitas pessoas dizem, não vejo a hora de voltar à rotina normal. Mas na verdade elas estão dizendo, não vejo a hora de fugir de dentro de casa. Não vejo a hora de voltar para minha rotina de trabalho, de faculdade, onde eu saio de manhã e chego só para dormir. Porque assim você não tem um relacionamento, você não passa por situações incômodas. Agora, nesse confinamento, a gente está vendo que às vezes a gente não conhece nem o próprio esposo ou esposa, a gente não conhecia como era a rotina da nossa casa, a gente não conhecia nem como era passar tanto tempo com os nossos filhos. Meu Deus. E muitos lares, isso tem sido um peso. Não tem sido momentos de contentamento, momentos onde que bom que estou em casa, podendo aproveitar os meus filhos, meu esposo, podendo ter uns momentos diferentes, porque esse período é muito diferente de férias. Porque nas férias você pode ir para o shopping, você inventa uma programação, você viaja, você está num outro espírito, digamos assim, as férias de descanso. Então aqueles 30 dias passam muito rápido e você volta à sua rotina normal.
esse período não, você é obrigado a ficar mais em casa, sair só para as coisas necessárias. E como que está sendo o diálogo quanto a tudo isso que está acontecendo dentro de casa? Às vezes o seu esposo percebeu como você trata os seus filhos, como você conduz a sua casa. Às vezes ele vem te dar uma opinião, você já rejeita. Não, aqui sempre foi assim, eu sempre fui assado. Ou o marido com falta de paciência, querendo que a esposa dê um jeito em tudo, também não aceita o diálogo, não percebe como era o ambiente, nem se interessa em conhecer. Enfim, a gente precisa parar e pensar como as coisas estão acontecendo e começar a se abrir para esse diálogo. É muito mais fácil eu me fechar, continuar no meu individualismo, continuar nas minhas próprias coisas, do que eu abrir um diálogo. Porque o diálogo, você vai passar a conhecer você pelo olhar do outro. Diálogo custa, né? O diálogo custa, exatamente. Às vezes você quer fugir, porque se você ouvir, você vai precisar dar uma resposta. Se você passar a ouvir e a identificar que realmente você é essa pessoa, você tem esses defeitos, dificuldades, digamos assim, vai custar uma transformação, uma mudança de hábito, vai custar para você uma mudança de postura. Uau. Então, a gente prefere deixar do jeito que tá, exercer o nosso autoritarismo. Aqui em casa é assim, ponto final, pronto e acabou. E as pessoas que convivem com você continuam frustradas e infelizes, porque elas moram num lar onde não há paz, onde a voz dela não é ouvida, onde ela não tem direito de nada. Então você vive dentro de uma casa sufocado. E o Senhor quer trazer a leveza. Nós que servimos a Ele, nós que aprendemos a palavra, o nosso lar precisa ser um lar referencial de paz. Meu Deus. Onde a verdade, que é a palavra dele, reine em nós. Em nossas falas, em nossos comportamentos, em quem nós somos. E estamos refletindo aos nossos filhos. Uma coisa que eu constatei, e é muito triste, que está acontecendo em algumas casas. Porque assim, nós pais somos o espelho, somos o exemplo para os nossos filhos. E muitas vezes as nossas atitudes têm frustrado eles em relação à igreja. Porque nós falamos que nos relacionamos com os irmãos, temos comunhão, participamos um na casa do outro, vem em casa, eu vou na casa do outro. Nós falamos que estamos em todas as reuniões, enfim, temos uma vida ativa quanto à comunidade. Estamos ali aprendendo a palavra. Mas dentro de casa, na intimidade, os nossos filhos, esposo ou esposa, não veem testemunho de transformação ou de viver aquilo que se fala. Então nós estamos vivendo de aparência fora de casa, colocamos uma máscara e quando chegamos em casa nós tiramos essa máscara. E quem convive com a gente dentro de casa conhece quem nós somos. Eu queria ler mais alguns versículos. Ainda em Provérbios 18, em relação a você não querer o diálogo, a você não aceitar a opinião de ninguém, a você achar que não se deve mexer nisso. Eu sou assim, pronto e acabou. Às vezes você que tentou o diálogo já, mas desistiu, fala, eu não quero mais, é assim mesmo, eu tô cansada. Mas o nosso comodismo, diante disso, o comodismo não traz transformação. Então, se você quer que seu lar seja transformado, você precisa insistir. Uau.
em que o diálogo, em que a palavra, a verdade do Senhor entre dentro da tua casa e dos teus relacionamentos. Em Provérbios 18, versículo 7 diz assim: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. No versículo 13 diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quantas vezes, irmãos, no diálogo falamos aquilo que não devemos, colocamos os pés pelas mãos. Pastora, qual é o texto? Repete, por favor. Provérbios 18, 7. Agora eu estou no 13. 7. E quando a gente responde antes de ouvir, quantas vezes a gente tenta conversar quando você começa a falar, o outro te atropela, já responde na tua frente, e a palavra diz que isso é uma estupidez e vergonha. Uau. O versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Meu Deus. E o capítulo 19, versículo 2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Meu Deus. Então, nós precisamos aprender a ouvir, irmãos. Precisamos aprender a refletir. Se o outro está dizendo algo sobre nós, ele não quer o nosso mal. Às vezes é o esposo, é o filho, pode ser um amigo, seu pastor. Nós precisamos nos submeter a ouvir e a meditar, a refletir e não nos precipitar em falar aquilo que não devemos, em agirmos como não devemos, porque nós estamos com as nossas atitudes deixando de crescer, deixando de o nosso lar ser um lar de paz, um lar saudável. A nossa família padece por causa de nós. E uma coisa muito importante e essencial que precisa haver nos diálogos, nas conversas. Nós carregamos a essência de Cristo, que é o amor. Precisamos amar o nosso irmão, amar a nossa família. Tudo isso, quando formos conversar, quando houver o diálogo, a conversa precisa estar encharcada de amor. Uau! Precisamos ir não para o confronto, mas em amor, para que a nossa vida seja transformada e a nossa família seja restaurada. E o Senhor leva-nos a refletir sobre isso hoje. Como estão os seus relacionamentos dentro de casa? Como vocês estão construindo juntos? Então, precisamos dar o exemplo, precisamos trazer de volta à nossa casa, à nossa família, essa esperança que está se perdendo. A esperança de Cristo, a esperança de que a palavra é verdadeira e ela transforma. Mas precisamos nos submeter a sermos tocados pela palavra, tocados por Cristo, e deixarmos as nossas vontades, o nosso eu, o nosso egoísmo de lado. Aí você está pensando: pastor, eu moro sozinha, eu sozinho, não tenho ninguém com quem eu me relaciono. Mas você não está livre dos relacionamentos. Como está nesse período? Como você se vê? Eu sou uma pessoa relacional, que tenho comunhão, ou eu sou uma pessoa solitária, individualista, egoísta? Mesmo morando sozinho, o ser humano se relaciona, nós fazemos parte de família, mesmo não estando junto na mesma casa. Mas é um período de reflexão onde a gente está vendo qual é o nosso posicionamento diante das pessoas, dos irmãos, dos parentes. Será que eu me fecho em mim mesmo e não me importo com as relações? Não quero que ninguém me toque, que ninguém se intrometa, a vida é minha? Ou a gente está disposto a nos relacionar e nos abrir para o outro? Tudo passa pela relação.
e tudo em amor. Então que haja, se você vê que a sua casa está entristecida, que é um lar que não está havendo paz, que esse período aqui onde os filhos, esposa, tá todo mundo junto, está sendo assim um tormento, custando muito, passa a refletir, que abra espaço para o diálogo. Não podemos perder a essência. E eu queria finalizar lendo o texto de Coríntios, conhecido. Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. A partir do verso 4. 1 Coríntios 13, a partir do 4. O amor é paciente, é benigno, bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não é orgulhoso, não se ensoberbece, vaidoso, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é fácil, nós sabemos, mas o amor nos transforma e nos ajuda a viver isso daqui. Nos ajuda a passar por todas as situações, nos ajuda a transformar a nossa casa. Então que você reflita nessa palavra, que você se abra ao diálogo, à conversa, e que a sua casa seja transformada, que a sua casa seja restaurada, que os nossos lares sejam lares de paz, de aconchego, de felicidade, de alegria, que possamos viver tudo que temos direito como família, na intimidade, enfim, que possamos ter a nossa família aos pés do Senhor, estruturada, fortalecida na rocha. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Os que sobreviveram. Irmãos, quando a pastora estava falando aqui, me deu um sentimento muito forte sobre isso. E é curioso, pastora, porque diálogo é uma palavra muito interessante que expressa muita coisa da verdade cristã. A palavra diálogo, né? Ela vem do grego de duas junções de dois radicais gregos. Dia, logos. Dia significa por meio de, através de, e logos, palavra. Se você pegar, é curioso, né? Você estava falando agora, citou alguns textos, e é interessante você observar o seguinte: façam esse exercício, irmãos. Procure todos os textos na Bíblia que falem de diálogo e observem que eles estão falando de Cristo. Porque ser cristão é ser diálogo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? É que se eu sou uma pessoa de máscara que apresenta um perfil relacional para os de fora, e dentro da minha casa eu sou uma outra pessoa que tem problema, hoje nós estamos falando de diálogo, o que na verdade eu estou mostrando é que não existe palavra por intermédio de mim. Se falta diálogo, o que é que significa diálogo? Através de palavra. O que é ter diálogo? É estar em Cristo. Então o que está faltando para que eu consiga ter diálogo é Cristo. Então vamos observar os paradoxos, né? Ou eu sou fechado, tímido demais, me restrinjo ao diálogo. Por que eu me restringo ao diálogo? Porque eu tenho, baseado em vários fatores, que eu não venho ao caso aqui, não é uma aula de psicologia, isso nem é uma terapia, né? É a pregação do evangelho. Porém, não é difícil entender que uma pessoa tímida, ela é tímida para falar, mas ela não é tímida para pensar. Enquanto a timidez a inibe de expor aquilo que ela
é aquilo que ela pensa, ela continua pensando, ela continua sendo. Então, se está faltando diálogo, ou seja, se está faltando transparência, se está faltando autonomia para ser quem eu sou, talvez é justamente aí em que o Filho de Deus ainda não foi formado em mim. Mas nós temos o outro paradoxo, que é aqueles que não conseguem ter diálogo porque tem a necessidade de se impor, de ser, que você falou sobre isso também. E por causa disso também, o que eu posso considerar aqui com os irmãos? Se eu não consigo ter diálogo porque, para minha opinião, ela precisa prevalecer, eu não consigo ouvir, eu não consigo ser paciente, eu não consigo ser empático, eu não consigo dar atenção devida ao outro, o que isso significa? Que está faltando para mim diálogo? Que está faltando para mim Cristo? Porque eu repito, Cristo é sinônimo de diálogo. A igreja é o diálogo de Cristo com a criação, irmãos. A igreja é o diálogos, ou seja, é por meio da igreja. Efésios capítulo 3. Mas aprove a Deus nos revelar agora, por meio da igreja, que a multiforme sabedoria de Deus. Se você não tem diálogo, provavelmente você ainda não está definido, solidificado, fundamentado em Cristo Jesus. Mas eu quero falar mais um detalhe, pastora. Qual é o oposto disso? A pastora mencionou algumas coisas. Pastora, qual é o oposto de diálogo? Se fechar, né? Se fechar. Como é que a gente poderia chamar isso? Como é que a gente poderia... Vou pedir a plateia aqui, pode participar, tá? Solidão, exclusão, Introspecção. individualismo. Quem mais falou mais o quê? Introspecção. Acho que introspecção não. Tem pessoas que têm diálogo, mas têm introspecção, né? Monólogo. Autoritarismo, né? Essas coisas são oposição a diálogo. Chama a atenção para vocês, vou abrir um card aqui na cabeça de vocês. Qual é a palavra grega que é oposta a diálogo? Diabolos. Porque diábolos é a mesma junção de dois radicais gregos. Dia, por intermédio, através, e bolos, que é arrancar, que é acusar, que tem a ver com a dúvida, com a sagacidade, bolos. O sufixo bolos grego tem essa conotação, então presta atenção. O substantivo. O que isso quer dizer, irmãos? É que o contrário de diabo é diálogo. Por isso eu afirmo, o diálogo, para nós que somos igreja, é Cristo. E a ausência de diálogo é a ausência de Cristo. E se você não está tendo diálogo na sua casa, você está tendo outra coisa. Nós temos duas alternativas. Ou nós temos o diálogo, ou nós temos o oposto ao diálogo, que é o diabolo. Então olha o peso dessa palavra. Olha o peso que essa palavra tem para o nosso desenvolvimento como pessoa, como família, como igreja, como comunidade, como cidade, como reino de Deus. Porque se nós estamos em Cristo, nós não temos mais uma opção. Diálogo é aquilo que somos e por isso as nossas relações são construídas a partir daquilo que somos. Diálogo. Não é possível que eu faça
algo que não seja resultado, irmãos, daquilo que eu sou. Então, para ter diálogo, eu preciso ser diálogo. Porque se eu não tiver diálogo, porque não sou diálogo, talvez eu esteja fazendo diábolo. Ou seja, os paradoxos para o diálogo não são alternativas para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. A palavra doce, como um mel na boca, traz cura. A pastora leu isso, falou sobre isso. Irmãos, qual é o tempero, qual é o adoçante, qual é a vitamina adequada da nossa palavra e também do nosso paladar? É Cristo Jesus. O que nós estamos precisando é de Cristo, irmãos. Você quer ter diálogo, quer começar a aprender a ser uma pessoa que sabe dialogar, dobra os seus joelhos e se renda a Cristo. Ah, mas eu tenho dificuldade de dialogar com o meu patrão. Se renda a Cristo. Ah, mas eu tenho dificuldade de dialogar com os meus funcionários. Se renda a Cristo. Ah, mas eu tenho dificuldade de dialogar com a minha esposa. É falta de Cristo. Eu tenho dificuldade de dialogar com o meu marido. É Cristo. Eu tenho dificuldade de dialogar com os meus amigos. É falta de Cristo. Vamos lá, irmãos. Vamos enjesusar as nossas relações por meio do diálogo. Vamos aprender a ouvir o outro. Vamos aprender a demonstrar a importância, empatia quando o outro está falando com a gente. Vamos parar as coisas superficiais e começar realmente, irmãos, a valorizar as coisas que são essenciais, que são permanentes. A pastora trouxe essa palavra ao nosso coração, irmãos. Eu queria que você, pelo amor de Deus, cara, reconfigurasse as suas relações, em nome de Jesus. Nós não podemos ouvir uma palavra como essa em dias de tão grande a precariedade das nossas relações e continuarmos nos relacionando. A gente está tendo tão pouca chance de estar com alguém e quando estamos, muitas vezes nos comportamos como estávamos antes. Então, se você está tendo pouca chance, que nos minutos que você tiver, que nos segundos que você tiver, você possa fazer isso valer a pena. Diálogos e não diábolos, perdão. É isso que nós somos. Isso é a essência do ser cristão. Dar voz a quem não tem voz e calar aqueles que acreditam ser a única voz. Somos uma voz porque ecoamos a única voz, que é a voz do nosso Senhor. Diálogo. Vamos lá. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Essa semana nós seguimos, com as nossas programações normais. Terça-feira nós temos a transmissão do turno de intercessão e adoração. Gente, semana passada foi incrível. Foi um turno feito pelas crianças. Nós recebemos uma direção do Senhor, o presbitério, por meio do nosso profeta Rafa. E aí o turno foi um turno especial de intercessão profética, feito por crianças. Para crianças. E o que eu quero incentivar você? Se você não participou ao vivo, cara, pega lá no YouTube, vai no nosso canal, você vai encontrar lá nas transmissões ao vivo a transmissão do turno das crianças da terça-feira passada, que foi dia 12, se eu não me engano. E aí você pode olhar, achar lá, você vai encontrar, você pode praticar um turno de intercessão na sua casa. Terça-feira agora tem de novo, quarta-feira temos ensino, estamos numa série às 20 horas.
E aí, por enquanto, estamos ainda com a igreja nas casas suspensa. Não haverá reunião na casa dos irmãos, porque nós estamos tomando medidas de cautela pela proliferação aí dessa pandemia. Nós estamos nos precavendo, nós estamos aí enfrentando, né, tomando medidas de enfrentamento a essa situação, acompanhando a dinâmica do que as coisas estão acontecendo aí na cidade, no estado, no Brasil e até mesmo no mundo. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por estar com a gente. Foi mais uma bênção, né? Mais uma palavra para o nosso coração. Então, fiquem na paz, pastora. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Não se esquece de se inscrever no nosso canal no Insta e curtir as mensagens.